Boa tarde, meio-dia. Terça-feira, 8 de outubro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça Mineira determina que a empresa de pagamento online deve indenizar joalheria em mais de R$150 mil por danos materiais. Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada livros que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Comitiva do TJMG participa do projeto Imersão Precedentes na Prática. E ainda, plenário do STF começa a julgar legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Empresa de intermediação de pagamentos deve indenizar joalheria. Os valores das vendas realizadas online não foram repassados ao estabelecimento comercial, como explica a repórter Cristina Mara. Uma empresa de pagamentos de vendas online foi condenada a indenizar uma joalheria em R$ 152.500 por danos materiais, pela falta de repasse dos valores das vendas realizadas com cartões de crédito. A decisão é da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Belo Horizonte. Pelo processo, a joalheria argumentou que assinou contrato com a instituição de pagamentos com o objetivo de aumentar as vendas feitas por meio digital com o uso do cartão. No entanto, de acordo com a autora da ação, em 6 vendas realizadas com cartões, mesmo após a entrega das mercadorias, não houve o repasse da empresa intermediadora de pagamento. A joalheria solicitou a nulidade de cláusula contratual, o reconhecimento da ilegalidade dos estornos e o pagamento da indenização por danos materiais em valores devidamente corrigidos. A instituição de pagamento argumentou que uma das cláusulas contida no contrato assinado pelas partes transfere ao estabelecimento comercial o risco do não recebimento quando a transação não for concretizada por qualquer motivo. A empresa afirmou que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a transação foi realizada entre a loja, o titular do cartão e a operadora. A empresa se defendeu ainda que, após as transações online, os portadores dos cartões contestaram as compras junto aos respectivos emissores e que a joalheria era responsável por conferir os documentos e adotar padrões de segurança. Esses argumentos não convenceram o juízo da comarca de Belo Horizonte, que considerou nula a cláusula do contrato e reconheceu a ilegalidade do procedimento de estorno. Diante disso, a empresa de intermediação de pagamentos recorreu. O relator do caso, desembargador Amorim Siqueira, manteve a decisão de primeira instância sem alterações. Para o magistrado, ao confirmar o pagamento da mercadoria por meio do cartão de crédito ao vendedor, a apelante concedeu à loja a legitimação para a venda e que, portanto, não há nada nos autos que possa indicar conduta negligente da joalheria. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Ainda dá tempo de participar da campanha de doação de livros promovida pelo TJMG. A repórter Isabela Melano conta pra gente como aderir à campanha. O Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove, até 20 de outubro, uma campanha de arrecadação de livros para pessoas em situação de vulnerabilidade social. 10 prédios do TJMG em Belo Horizonte estão recolhendo estas doações. Vão ser recebidas obras voltadas para os públicos infantil, adolescente e adulto e de diversos gêneros literários. Segundo a superintendente do núcleo, a desembargadora Maria Luísa de Marilac, o objetivo da iniciativa é incentivar a leitura a pessoas de todas as idades que estão em situação de vulnerabilidade social. As arrecadações vão ser destinadas a lares de idosos, creches, instituições de acolhimento social e abrigos da capital mineira. Os primeiros espaços que vão receber as obras são o abrigo Granja de Freitas, unidade de acolhimento institucional da Proteção Social Especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social da Prefeitura da capital,
e a ocupação Anita Santos. Os livros podem ser entregues em horário comercial e os 10 endereços do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que estão recebendo as doações podem ser conferidos na página tjmg.jus.br. O núcleo de voluntariado do TJMG foi criado em agosto de 2016 com o objetivo de incorporar a cultura do voluntariado à realidade do tribunal, beneficiando a sociedade por meio de ações coordenadas de caráter humanitário que mobilizem os recursos e parceiros necessários. O núcleo também pretende contribuir para a consolidação da rede de voluntariado do Estado de Minas Gerais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. STF firma convênio para troca de conhecimentos com Corte Constitucional do Equador. O acordo busca consolidar e intensificar ações, programas e outros mecanismos destinados à cooperação entre os dois tribunais. Os detalhes com o repórter Breno Zonta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente da Corte Constitucional do Equador, juiz Ali Lozada Prado, assinaram nesta segunda-feira um acordo de cooperação interinstitucional entre as duas cortes. O acordo decorre da vontade recíproca de estimular o conhecimento das realidades jurídicas dos dois países e busca consolidar e intensificar ações, programas e outros mecanismos e instrumentos para a cooperação entre os tribunais. O convênio prevê a troca de experiências e de ferramentas tecnológicas utilizadas nos processos jurisdicionais de cada uma das instituições. Entre as ações previstas estão a organização de encontros virtuais, o intercâmbio de pessoal técnico para compartilhar boas práticas nas áreas administrativas e jurisdicionais e o envio de publicações e material bibliográfico técnico relacionado à implementação de ferramentas digitais nos sistemas de justiça. O convênio tem duração de 2 anos, com possibilidade de renovação por acordo escrito entre as partes e não tem nenhum tipo de obrigação financeira. A administração das atividades ficará sob a responsabilidade de um delegado designado por cada tribunal. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. A seguir, comitiva do TJMG participa do projeto Imersão Precedentes na Prática. E ainda, plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. Voltamos em instantes. Comitiva do TJMG participa do projeto Imersão Precedentes na Prática. Os detalhes com Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa até o dia 10 de outubro, quinta-feira, do projeto Imersão Precedentes na Prática, que está sendo realizado em Brasília e promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. O terceiro vice-presidente da Corte Mineira, desembargador Rogério Medeiros, representa o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, no evento. A iniciativa tem o objetivo de promover o compartilhamento de experiências e projetos, bem como incentivar estratégias de colaboração entre os tribunais para o desenvolvimento de novas soluções que favoreçam o sistema de precedentes qualificados. Para o terceiro vice-presidente do TJMG, desembargador Rogério Medeiros, o evento é muito importante para que os participantes obtenham conhecimento mais aprofundado de toda a sistemática de recebimento de recursos. Ele também engloba questões mais técnicas como classificação de processos, jurisprudência e seleção de palavras-chave para consultas. Por isso, trata-se de um aprendizado muito importante para magistrados e servidores. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. Novo módulo estatístico sobre quadro de pessoal de tribunais aponta desafios de representatividade no judiciário. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, regulamentou o módulo de pessoal e estrutura judiciária mensal do Poder Judiciário. O MPM deve aprimorar o envio de informações sobre servidores e magistrados. O novo sistema permite maior precisão em estatísticas de diversidade, gênero, raça e inclusão de pessoas com deficiência, o que facilita a criação de políticas mais eficazes.
Atualmente, o Judiciário conta com 280 mil servidores, sendo 54,5% mulheres. No entanto, entre os 18.670 magistrados, apenas 39% são do gênero feminino. Dados do MPM também mostram que a Justiça Estadual concentra o maior número de juízes, com 58%, seguida pela Justiça do Trabalho, com 17%, e a Eleitoral, com 14,5%. Em termos de paridade de gênero, os estados com maior número de juízas são Rio de Janeiro, com 48%, Bahia, com 47,6% e Rio Grande do Sul, com 45,7%. A Justiça do Trabalho é a única que alcança a meta de 40% a 60% de paridade de gênero em cargos de desembargador, com 41,2% de mulheres. O sistema também possibilita o acompanhamento da Resolução CNJ número 525, voltada à paridade nos tribunais de segundo grau. Os dados são enviados mensalmente ao Conselho Nacional de Justiça pelos tribunais e conselhos. As informações contribuem para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e a política de sustentabilidade, com foco em maior transparência e inclusão nas informações sobre o quadro de pessoal. Da agência Rádio Web, Eduardo Kowaleski. Com 13 itens na pauta de julgamentos, o Conselho Nacional de Justiça se reúne hoje para a 12ª sessão ordinária de 2024. No evento, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, assinam um acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Tribunal de Justiça da Bahia sobre nova versão do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas voltados para a judicialização da saúde, o NatJuts 4.0. Criado em 2016 pelo CNJ em parceria com o Ministério da Saúde, o eNatJus é um banco de dados nacional de pareceres técnicos científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área da saúde. Os documentos são emitidos pelos núcleos de apoio técnico ao judiciário e pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde para subsidiar decisões judiciais em ações que envolvam questões de saúde. Ainda na sessão ordinária de hoje, entre os processos a serem julgados pelo plenário, estão 6 procedimentos de controle administrativo, um pedido de providências, 3 recursos administrativos, uma revisão disciplinar, uma consulta e uma representação por excesso de prazo. Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. O repórter Breno Zonta está de volta e traz as informações. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do referendo de uma liminar do ministro da Corte, Gilmar Mendes, que suspendeu decisões judiciais que consideram que o Ministério Público não pode intervir em questões relacionadas às entidades desportivas e à prática do desporto no país. O tema é tratado na ação direta de inconstitucionalidade 7580, que foi apresentada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no âmbito das eleições da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A ação pediu que o STF interprete dispositivos da Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998, e da Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597 de 2023. Tudo isso para garantir a não intervenção do Judiciário em questões internas das entidades esportivas e para reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas e para afirmar termos de ajustamento de conduta nesse campo. Também está em jogo a possibilidade do Judiciário interferir em assuntos ligados à autonomia das entidades esportivas, especialmente decorrentes da auto-organização e da autodeterminação. A análise da questão deverá continuar na próxima semana, com a manifestação do Senado Federal, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da CBF e do Clube Atlético Mineiro, entidades admitidas como interessadas no processo. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também da Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas, às 2h30, programa de música Melodia. Acompanhe também
também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h e, na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde para você e até amanhã.